Nós vimos na aula passada as festas judaicas do Levítico capítulo 23, nós vimos as 4 festas da primavera. E essas festas eram a Páscoa, os pães ázimos, a primícias e Pentecostes. Né? Então, você viu ali no 14 de Nisan a festa da Páscoa, que representa a morte do Cordeiro para salvar o povo, né? No caso das 10 pragas do Egito e da escravidão, simbolizando a morte de Cristo, Cordeiro de Deus, morre pelos nossos pecados para nos livrar do mundo e nos salvar da morte eterna. Né? Então essa é a Páscoa. Depois você tem os pães ázimos no dia seguinte, no dia 15 de Nisan, e aí eles vão dando 7 dias de festa de pães sem fermento, que representa então o corpo de Cristo que foi morto e sepultado em nosso lugar. E para eles tem uma curiosidade a respeito a festa dos pães ázimos. Não, a festa dos pães ázimos nós explicamos que significa pureza e do pecado, né? Com relação ao domingo seguinte à Páscoa, eu esqueci de dizer um detalhe. O domingo seguinte à Páscoa seria a festa das primícias, onde o sacerdote movia um feixe de cereais, né, perante o Senhor. E isso aí, no Novo Testamento, foi justamente o domingo da ressurreição, quando o grão de Deus que morre e produz fruto, que é Jesus, ele se move para fora do túmulo, né? E ele então representa aí as primícias dos que dormem, né? Jesus Cristo, os primeiros frutos da ressurreição. E 50 dias depois você tem a festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo e a formação da igreja, né? É uma festa de colheita lá no Velho Testamento, assim como a festa das primícias. E o que eu tinha esquecido de dizer é que na tradição judaica, Deus entregou a lei de Moisés no Sinai para o povo no dia de Pentecostes, né? E foi justamente aquele dia onde morreram 3.000 pessoas por causa do bezerro de ouro. E no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, desce o Espírito Santo, você tem a colheita dos primeiros frutos da igreja, onde 3.000 almas são salvas, né? Então tudo isso nós vimos com relação às festas da primavera. 4 festas com memoriais para a nação de Israel, como adoração e também como profecias para a primeira vinda de Cristo. Eu tinha anunciado que existem mais 3 festas no livro de Levítico a respeito das festas do outono, né, que apontam profeticamente para a segunda vinda de Cristo. As 4 festas da primavera apontam para a primeira vinda de Cristo, as 3 festas do outono apontam para a segunda vinda de Cristo. Com relação a isso, nós vamos então precisar fazer aqui um pequeno panorama dos últimos tempos. Relembrando para quem já sabe, esclarecendo para quem não sabe, o que nós esperamos que vai acontecer no final dos tempos. Né? Para isso, eu separei só um texto do Novo Testamento, Lucas capítulo 21. Você pode abrir aí, antes de a gente entrar nas festas judaicas. Então vamos fazer esse resumo aqui da escatologia. A escatologia significa o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos. Então, o fim das profecias do fim dos tempos é a escatologia. E o que vai acontecer? O que nós estamos esperando? Como é que a história termina, né? É o que todo mundo quer saber. E a Bíblia fala em várias passagens o que vai acontecer. E os próximos eventos aí escatológicos para acontecerem sobre o mundo estão resumidos em Lucas capítulo 21, do versículo 25 até o 36. Vamos fazer a leitura, Lucas 21, 25 a 36. Os irmãos vão perceber o que vai acontecer e vamos então separar aqui em 3 etapas. 3 etapas aqui mencionadas. Vamos lá. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas.
homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então daqui o resumo escatológico para o fim dos tempos, para o fim da nossa era. E isso tem a ver com Levítico, né? A gente vai ver, tem tudo a ver com Levítico, mas quais são as fases que a gente pode identificar aqui nessa passagem? Ele falou de sofrimento, né? Angústia, o termo que ele usa lá no versículo 25, ele fala de angústia e perplexidade, né? Ele fala no 26 de homens desmaiando de terror. Ele fala de poderes dos céus sendo abalados. E ele fala da vinda de Cristo. Então, próximo da vinda de Cristo, ou antes da vinda de Cristo, um tempo antes da vinda de Cristo, vai haver um período de sofrimento. Então, você tem essa perspectiva em mente. Nós não temos a perspectiva de que o mundo vai melhorando, vai virar um paraíso na terra, e depois, no final, Jesus volta como a cereja do bolo. Mas não é o quadro profético que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia nos mostra um período difícil, um sofrimento no final, e então Jesus Cristo vindo, né? Então isso aqui é a primeira coisa que chama a atenção. Vai haver um período de grande tribulação sobre a terra, sobre os homens, e vai haver a vinda de Cristo. Eu não vou colocar esses eventos em ordem cronológica hoje, isso é um assunto difícil de você ordenar e justificar por que você entende que a ordem é essa, mas existe uma ordem básica que você vai encontrar. Primeiro, grande tribulação, e depois a vinda de Cristo visível. Para quê? Ele vai falar no versículo 31, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, Jesus está voltando para quê? Para inaugurar o reino de Deus. Então, o reino de Deus está perto. O reino de Deus já não está aqui, já não estamos vivendo o reino de Deus? Estamos, mas existe uma forma futura dele, gloriosa, que ainda não está aqui. Esta é, após a grande tribulação, após a vinda de Cristo, vem essa forma. Algumas pessoas vão relacionar essa forma com aquilo que a gente chama de milênio, né, o reino de 1000 anos de Cristo na Terra. Outros vão associar ela com o estado eterno, com novos céus e nova terra. Não vou entrar nessa discussão detalhada hoje, mas quando Cristo vem uma segunda forma, outra forma do reino gloriosa, o reino de paz. Oi. Os testemunhos de Jeová, eles vão falar sobre esse reino também, sim, sobre a vinda de Cristo. Eu não lembro exatamente os detalhes de como eles falam, mas eles vão dizer que tem 144 mil que vão morar no céu, outros salvos vão morar na terra, e os perdidos vão para o inferno, né? Mas
é baseado na Bíblia, né? Não é o que nós cremos, essa parte 144 mil, não é essa que nós entendemos, mas existe essa ideia, consenso entre os cristãos evangélicos, né, que vai haver uma grande tribulação, vai haver a vinda invisível de Cristo e vai haver a inauguração do reino de Deus. Né? Então isso é bíblico, isso é correto. Agora, o que mais que a gente vê aqui? A gente vê, eu falei que tem grande tribulação, tem vinda de Cristo e tem reino de Deus. Tem mais uma coisa, uma quarta coisa que a gente pode identificar aqui, que está no, veja só o versículo 34 em diante. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Você pega de surpresa, não, você está viajando, não viajando. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então, esse dia aí, alguns entendem que já está falando de toda essa descrição que ele deu, não necessariamente um dia de 24 horas, mas esse dia do Senhor, esse período aí de grande tribulação e vinda de Cristo. Todo esse período aí, ele vem como um laço sobre todos os que habitam sobre toda a terra. Ninguém escapa. Então, se ninguém escapa, então tem que vigiar, não vou escapar mesmo, né? Só que no 36 ele fala: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está vendo? Então aqui tem uma proteção para o povo de Deus. Se você for um crente verdadeiro, você vai estar vigiando e aguardando a vinda de Cristo. Você não vai passar por isso. Você vai ser guardado de passar isso. Ele prometeu o quê? Ele fala de sofrimento, de angústia, disso, aquilo. Os discípulos foram ficando com medo. Eu vou ter que passar por tudo isso. E de repente ele fala: não, mas vigie, não se entregue de solução como as pessoas do mundo, e você então vai ser achado digno de evitar todas as coisas. Não existe uma forma de eu evitar essas coisas. Você vai ser achado digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Elas hão de acontecer com quem? O versículo 35 diz que elas vêm sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Se vai acontecer essa tribulação sobre todos os que habitam sobre a face da terra, então como é que eu posso ser protegido? Se eu não estiver na face da terra, eu sair pela paz. Então, essa é a nossa esperança, por vigiar, aguardando a vinda de Cristo, para ser arrebatado, para ser liberto desse sofrimento, desse juízo de Deus que vai cair sobre o mundo. Então, existe algum sofrimento prometido lá, profetizado a respeito do fim dos tempos, que é possível você se livrar, se você estiver aguardando o fim de Cristo cristiano, né? Então você tem aqui 4 coisas: grande tribulação, uma maneira de você ser livrado dessa grande tribulação. Ele não fala que é o arrebatamento, nós vamos concluir que é o arrebatamento em Paulo, né? Você tem a vinda de Cristo e você tem o estabelecimento do reino. Você vai querer estar na vinda de Cristo onde? Na terra sofrendo ou descendo com Cristo, né? Porque ele diz no versículo 21:36, né? 21:36, você estar de pé diante do Filho do Homem quando isso acontecer. Eu quero estar de pé diante do Filho do Homem, eu quero estar aqui sofrendo isso tudo, né? Então, esse é o quadro escatológico final. Tá? Os teólogos vão discutir quando que acontece esse arrebatamento. Mais para o começo, mais para o meio, mais para o fim da tribulação. Isso aí vai ter divergência. Tá? Eles vão brigar por causa disso. Mas vai ter um arrebatamento. Ele vai te livrar da fase final desse sofrimento. Dois se levantaram. Com relação ao laço, o laço, fala do versículo 34, tratamento, o que seria esse? No 35, né? Porque virar como um laço sobre todos os que habitam, não tem como escapar.
como um prodígio, ele fala na questão do improviso. Isso, vai ser surpreendente. Os homens, os que estiveram na terra têm como escapar. Porque ele disse que vai vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Aqui, na minha versão, acho que a minha versão é a NVI. Sim. Ela fala assim, olhar para nós mesmos não acontece para os nossos corações que carregam conta livre, e que conta livre naquele dia sobrevenha o de improviso como o laço. Sim, e que venha sobre nós de improviso aquele dia, e no meu caso o laço vai aparecer no 35, exatamente. Então vai ser pego, os outros vão ser pegos de surpresa, não vão estar aguardando esse dia. Eles vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo a vida, né? E de repente, quando eles falarem de paz, paz sobrevirá repentina destruição. É isso que 1 Tessalonicenses 5 fala. Então, nós podemos nos livrar dessa repentina destruição, se estivermos aguardando a vinda de Cristo. Aí o Aneide fez uma pergunta. Ia fazer. Não? Eu pensei que você fez isso. Tá. Bom, então vamos ver o que isso tem a ver com Levítico. Vamos às festas do outono. Temos 3 festas, todas elas no mês de Tishrei. Tishrei, se fala. Vamos falar Tishrei, não sei como é que é a pronúncia exata. O primeiro dia está ali no Levítico 23, 24. Levítico 23, 24, vamos ver a festa das trombetas. Yom Teruah, que eles falam, ou alguns chamam de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa ano novo. O ano novo civil hebraico começa nesse mês aí de outono, que é o Tishrei, que para nós seria mais ou menos setembro ou outubro. Eles têm 2 anos novos em Israel. Tem o ano novo cerimonial, que é Nisan, aquele da Páscoa. E começa o ano novo religioso. O ano novo civil, que eles chamam hoje de ano novo, de Rosh Hashanah, é Tishrei. E aí você tem então as festas, né? A primeira festa é a festa das trombetas. Levítico 23, versículo 24. E fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, o shofar, né? Trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas ofereceis oferta queimada ao Senhor. Os judeus hoje, então, marcam Tishrei como sendo o primeiro mês do ano, hoje, durante esse mês, é um ano novo. Eles estão marcando, este ano marcaram, se eu não me engano, 5.787. Esse é o ano que nós estamos no calendário deles, né? Então, o nosso calendário 2025 para eles é 5.787. Então, essa é uma trombeta. O shofar, uma trombeta feita com chifre de carneiro. O porco carneiro com chifre bem torcido, assim, para dar o som que eles querem, um chifre bem curvo, né? E eles oferecem uma série de sacrifícios, que você vai encontrar lá em Números 29, coisa assim, que fala que é um novilho, um carneiro, 7 cordeiros, tem flor de farinha com azeite, tem um bode expiatório, além do holocausto mensal e dos holocaustos contínuos, e suas ofertas de alimentos. Tem bastante sacrifício sendo oferecido aqui nesta festa das trombetas, né? Então tá aí, primeiro do mês, você tem essa festa. Não fala muita coisa dela aqui, vou pôr uma trombeta, basicamente isso, né? O livro de Neemias, capítulo 8, vai mostrar que durante essa festa, Esdras leu ali toda a lei e foi explicando para o povo. Atualmente isso é uma das coisas que eles faziam, ler a lei de Moisés também. E a gente vê que na Bíblia o toque do shofar, que é essa trombeta de chifre de carneiro, é uma convocação para a santificação, uma preparação para as festas do mês
de jeito que é da outono, né? Então, se você for ver João 2,15, fala: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. O toque da trombeta é para chamar o povo para santificação, um toque solene, uma preparação para este mês que para eles é um mês de renovação espiritual para mais um ano que se começa, né? Existe uma profecia de Isaías que é associada ao shofar. Isaías 27, capítulo 13. Isaías 27, versículo 13. Está falando aqui dos cuidados de Deus com o povo de Israel. A gente sabe que o povo de Israel sofreu exílio, sofreu muito das mãos dos estrangeiros, né? E aqui tem uma profecia de restauração para o povo de Israel, que fala assim: será naquele dia que se tocará uma trombeta, o shofar, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. É uma das profecias da volta do povo de Israel para a terra prometida, né? Para adorar ao Senhor ali no seu Santo Monte, né? Então, o toque do shofar representa profeticamente o ajuntamento do povo de Deus para adorar a Deus no seu Santo Monte, né? A restauração do reino para Israel. É um dos significados. No Novo Testamento, você tem o shofar sendo tocado também num sentido profético. Veja ali Isaías capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Várias passagens envolvendo trombetas tocando no Novo Testamento. Essa aqui talvez seja uma das mais famosas, né? Isaías 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Já mencionamos isso. Vai tocar uma trombeta, Deus vai ajudar o seu povo para se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Curioso que Paulo achou que ia estar vivo. Não vi. Paulo achava que estaria vivo. Sim, a expectativa dele, ele está falando como se ele fosse participar desse evento. Acabou que ele não participou ainda, mas ele vai participar, como um desses que dormem, né? Esses que dormem são os que já morreram em Cristo. Quando Cristo voltar, uma trombeta soará, esses que estão mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados, subiremos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, então estaremos para sempre com o Senhor. É o toque da trombeta que marca esse acontecimento. O toque da trombeta, da festa das trombetas, é uma reunião do povo de Deus para se consagrar para aquele mês que começa. Profeticamente, é um toque para reunir o povo de Deus para adorar a Deus. No Novo Testamento, é o toque da trombeta para reunir o povo de Deus para se encontrar com Cristo. Você tem uma outra passagem ali, 1 Coríntios 15, 52, também fala do arrebatamento da igreja, como que ele vai ser. Eu já sei que eu subo para me encontrar com Cristo nos ares. Primeiro, os que morreram vão ressuscitar, depois nós vamos subir. 1 Coríntios 15, 52, o 51 também podemos ver, né?
51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas talvez você não morra. Não sei quando Jesus volta, né? É possível que vamos todos morrer, mas é possível que não. Jesus, voltando, os que estiverem ímpios vão ser transformados sem passar pela morte. No abrir e fechar de olhos, o seu corpo vai ser transformado e você vai se encontrar, depois que os mortos ressuscitaram, nós vamos nos encontrar com o Senhor transformados. E ele menciona a última trombeta, não tem outras, porque a última. Na festa das trombetas, se você for estudar como os judeus praticam, eles têm vários toques do shofar. Alguns toques são rápidos, alguns toques são mais lentos, e eles têm vários toques na cerimônia deles. No fim da cerimônia tem um último toque, que é o toque longo do shofar, um toque bem demorado. E esse provavelmente é o toque que Paulo está mencionando aqui, a última trombeta, que chama, se não me engano, shofar gadolá, shofar grande, longo, né? Então, talvez Paulo esteja fazendo uma alusão à festa das trombetas, onde tem vários toques, e o último toque é um toque para terminar a festa das trombetas, onde você então vai ser arrebatado. Quando você ouvir o último toque, você sabe que é o arrebatamento. Nossa grande esperança está sendo. Você tem um outro texto ligado com o ajuntamento do povo de Deus. Existe alguma ideia possível saber dentro da região? No primeiro toque? Existem teorias, alguns acham que os toques se referem às trombetas do Apocalipse. Hoje tem 7 trombetas ali, né? Alguns acham que aquelas 7 seriam os primeiros toques. Eu acho que não, porque eu enxergo aquelas trombetas acontecendo mais no meio da tribulação, e depois ainda tem as taças, né? 7 taças. Então, eu não estou muito convencido de que sejam aquelas trombetas, tá? Mas existe essa teoria de que esses primeiros toques seriam as pragas da grande tribulação que estão acontecendo. Então, quando você vai vendo as pragas acontecendo, você sabe que tem os toques acontecendo, né? Eu sou mais de linha pré-tribulacionista, eu acho que a gente sai antes. Tá? Então, não é que eu sou mais, eu sou de linha pré-tribulacionista, né? Eu creio que nós vamos seguir antes. Então, esse último toque não é daquelas trombetas, é toque referente ao arrebatamento, né? Toque referente à festa das trombetas. Tá. Mateus 24 fala sim de um toque lá no final da tribulação para a nação de Israel. Isso aqui não dá para negar. Lá no fim da tribulação tem um toque de trombeta. Vamos ver aqui. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui também temos uma trombeta soando e Deus recolhendo os seus escolhidos ali de várias partes do mundo para se encontrarem com o Senhor no fim dos tempos. Então, dentro do estudo da escatologia, e vai haver discussões sobre essas trombetas, quando acontece, faz no começo, faz no meio, no fim. Uns acham que essa última é mais para o povo de Israel, outros é mais para a igreja. Essas discussões nós não vamos entrar aqui, mas que existe o toque da trombeta para juntar o povo de Deus, para se encontrar com o Senhor, é muito claro no Novo Testamento. E a linguagem que é usada é uma linguagem de toque do shofar e a última trombeta, que faz alusão à última trombeta da festa das trombetas. Tá? Então,
o cumprimento profético da festa das trombetas é a reunião do povo de Deus para se encontrar com o Senhor no fim dos tempos. Mas, se eu mencionei que a nação de Israel será juntada, a gente viu a profecia lá em Isaías, o povo de Israel se juntando, então Israel não pode perder esse bonde, né? Não é só para nós, mas Israel também. Israel tem que ter um grande avivamento em Israel. Esse grande avivamento, para que Israel se junte aos gentios nesse arrebatamento, nessa junção com Cristo, você precisa ter a conversão de Israel. Como é que acontece a conversão de Israel? A conversão de Israel está ligada com a festa do Yom Kippur, o dia da expiação. Vamos ver então a próxima festa do outono, que é Yom Kippur, Levítico 23, versículos 27 a 28. Então, ele falou do shofar, da festa das trombetas, e na sequência ele vai falar do dia da expiação. Levítico 23, 27. Mas aos 10 dias desse mês, sétimo, então, o primeiro dia, trombetas, dia 10, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Tem um dia de expiação, um dia de perdão, em hebraico Yom Kippur, o dia mais sagrado dos judeus no calendário deles. Então, dia de aflição, olha só. A gente pensa que festa é só para alegria. Em Israel, a festa não é só para alegria, é festa da tristeza também. Essa é a festa da tristeza. Você tem que estar triste. Versículo 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Ah, mas o meu aniversário caiu no Yom Kippur. Não, você lembra depois. Yom Kippur tem que estar triste. Se fizer uma festa alegre, você vai ser morto na lei de Moisés. Porque ele mandou você ficar triste. Eu não estou triste. Finge que está triste, pelo menos. Se você não é crente, você não liga para essas coisas, mas você está em Israel, tem que celebrar a festa. Então você tem que fazer cara de triste. Vai ter que fazer um jejum, vai ter que se abster de várias coisas para ficar triste. Não vai fazer um churrasco no Yom Kippur, né? Oi. Sim, Deus está vendo. Para Deus não tem valor nenhum. Mas assim, perante a nação, se você está querendo escapar do apedrejamento, tudo bem, você finge, né? Mas perante Deus não tem valor. É claro, Deus quer um coração sincero. Isso, exato. A pessoa que pula o carnaval e depois vai na cidade para dar feira de cinzas, fingir que está triste porque pulou, né? Então, mas você entende que em Israel tudo é ritualístico, né? Tudo tem um símbolo, tudo tem uma forma e deve ter também o coração. Para você ser salvo, não basta a forma e o ritual, você tem que ter o coração com Deus. Mas a forma é obrigatória, a lei impõe, o país vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você também, mas você precisa ficar triste. Então, eles vão ficar tristes, eles vão ter o semblante triste, não pode ter celebrações alegres. Por que isso? Porque é dia de contrição pelos seus pecados. É hora para você parar e refletir sobre os seus pecados, pedir perdão para Deus e se preparar para mais um ano diante do Senhor. Quaresma dos católicos. Eu não sei se eles se basearam no Yom Kippur, talvez, né? Não sei. Mas para o judeu é o dia de você se confessar, se humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, para que Deus renove por mais um ano as bênçãos dele sobre a nação de Israel. Então é o ano novo, né? Eles estão se preparando para o ano novo. Eu preciso estar bem diante de Deus, a nação precisa estar bem diante de Deus,
Então, existe uma preparação individual, eu vou confessar, mas existe também uma preparação nacional, coletiva, que era feita pelo sumo sacerdote. Você vai ver essa preparação do sumo sacerdote lá no capítulo 16, olha só. Capítulo 16 de Levítico, tem o que era feito nesse dia, né, como preparação ali para mais um ano. O sumo sacerdote vai expiar os pecados da nação, coletivamente. Né? Não vamos ler aqui, o capítulo todo vai falar sobre esse dia, né? Nós não vamos ler tudo que está aqui, mas ele tem dois bodes. É o dia que o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos. Lembra que o tabernáculo tinha duas partes, né? A primeira parte maior era o santuário, onde tinha o incensário, tinha a mesa com os pães da proposição, tinha um candelabro e tinha o véu, né, a cortina, e atrás do véu tinha o Santo dos Santos, onde ficava o quê? Quem ficava dentro do Santo dos Santos? A arca do Indiana Jones, né, a arca de Moisés. Então, ali que tinha dentro da arca? No filme tinha cuia, né? A vara de Arão, 10 mandamentos e o pode comer, né? Então é isso. E o sumo sacerdote ia oferecer dois bezerros ao Senhor. Então, tem dois bodes. Esse 8 vai falar desses dois bodes. Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então, um bode eles vão matar e oferecer o sangue no altar, e o outro bode eles vão voltar no deserto, simbolizando o quê? Que o bode morre aqui, os pecados são pagos pelo sangue do bode expiatório, e o outro bode que foi para o deserto simboliza o pecado saindo da nação. Isso tipifica a morte de Cristo, que ele morre por nós e ele leva os nossos pecados, né, sobre si. É isso que esses dois bodes estão representando. Existe uma outra coisa que é feita aqui, muito importante para o nosso entendimento. Veja só, versículo 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar. O altar com incenso tinha brasas. Você vai pegar essas brasas de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, entra no Santo dos Santos com brasas e com incenso na mão, né, a planta aí, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, ou seja, sobre a arca da aliança, para que não morra. Então, ele entra com incenso, com incensário, com brasas do incensário do altar, ele queima o incenso dentro do Santo dos Santos, enche de fumaça, e isso perante a arca do Senhor, para preparar o povo para mais um ano, para ele não morrer. Né? Isso aqui é o ritual ensinado. Tá? O incenso na Bíblia representa as orações dos santos. Existem algumas passagens falando sobre isso. Né? Então, os santos aí clamando ao Senhor por bênçãos por mais um ano, por perdão pelos seus pecados. Isso é o Yom Kippur, isso é o dia da expiação. Expiação coletiva, expiação individual. Profecia, o que isso significa? Bom, o Messias a gente sabe, né? O Messias morre pelo nosso pecado, leva os nossos pecados, mas existe algo mais. Para a nação de Israel, falando da conversão da nação de Israel, né? Veja o livro de Oséias, o que vai acontecer com o povo de Israel. Tem muita coisa acontecendo aqui nessa aula. E se você perdeu algum detalhe, eu vou colocar aí na internet, depois você pode checar com cuidado. Mas vamos lá. Oséias 5, 14 a 15. Profecia do Senhor sobre a nação de Israel. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá.
Efraim e Judá, os dois filhos, né? Reino do norte e reino do sul de Israel. E como um leãozinho para castigar, e eu o despedaçarei. Deus vai castigar Israel, Deus vai causar sofrimento, Deus vai causar tribulação sobre Israel. E ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei, vai se afastar, Deus vai se afastar de Israel, e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. O que vai acontecer? Israel, você sabe, rejeitou o Messias. Israel rejeitou o Messias, então Deus rejeitou Israel. O reino de Deus será tirado e será entregue a uma outra nação que dará seus frutos. Então, Deus se afastou de Israel, foi para o lugar dele, deixou Israel sob castigo. Israel está sem a bênção agora. E ele vai sofrer, como o leão aqui atacando, o leão aqui está despedaçando Israel. Deus está despedaçando Israel aqui durante esse tempo, né? E vai embora. E não haverá quem livre Israel. Israel vai sofrer aflição. Lembra? Yom Kippur é dia de aflição para conversão. Então, Deus vai deixar Israel ser afligido para que se converta. Ele fala: quando eles estiverem angustiados, de madrugada me buscarão. Então Deus permite o sofrimento, até manda o sofrimento sobre o seu povo, para que eles se arrependam e se convertam. Esse aqui é o quadro profético. Existe uma outra passagem muito importante sobre isso em Zacarias 12. Zacarias 12, 9 a 11. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearei sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megiddo. Falando de sofrimento de Israel, eles vão crer no Messias. Estão olhando para mim, é que eles traspassaram. Deus falando, eles traspassaram Deus na pessoa do seu filho Jesus. Eles vão pranteá-lo como quem planteia o unigênito Filho de Deus. Eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus em meio ao sofrimento e à aflição. E isso vai ser onde? Como pranto no Vale de Megiddo. O Vale de Megiddo é um vale que fica aos pés do Monte Megiddo. Monte Megiddo, monte em hebraico é Har. Har Megiddo é o Har. No Armagedon, no final da grande tribulação, Cristo volta e eles vão estar convertidos. Israel vai ter se convertido durante a grande tribulação, e em meio ao vale do Armagedon, onde tem a última batalha, eles vão receber o seu Messias vindo. Então aqui, eles vão chorar ao ver o Messias, porque nesse ponto eles vão estar crendo. Hoje eles não creem. Deus vai mandar a grande tribulação para afligir os homens na terra, para castigar os homens, mas também para, em meio ao sofrimento, ele salvar a sua nação de Israel. Veja então, nós já vimos o texto lá de Mateus 24, quando depois da aflição daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, nós vemos em Mateus 24. Então, na grande tribulação, você vai ter ali o sinal aparecendo e o povo de Israel se encontrando com Deus. Agora, eu falei do incensário do Yom Kippur, O que é esse incensário? Qual é o significado daquela fumaça no Santo dos Santos ali? O que é isso? Veja o Apocalipse 8. Apocalipse 8, de 1 a 6. Apocalipse aqui está descrevendo as pragas da grande tribulação. Lembra que tem a abertura de 6 selos com
várias partes, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? As 2 testemunhas, os 3 ares, várias coisas acontecendo, escorpiões e guerras e mortes. E você tem, em determinado momento, no capítulo 8, algo vai acontecer. Versículo 1. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Algo importante vai acontecer aqui. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o quê? Um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja a alusão com relação ao Yom Kippur aqui, né? Estou lá diante do trono de Deus, com o altar de ouro e com incensário. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Enche aquele santo dos santos de fumaça do incensário. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. As brasas, está vendo? Ele está praticando o Yom Kippur aqui. Encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E ouviu depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A praga que aconteceu com a terra. Mas por quê? Em meio ao Yom Kippur. Então tem ali o trono de Deus, o santo dos santos, o incensário, as brasas e gerando fumaça, enchendo o santo dos santos. Isso é uma clara alusão à festa do Yom Kippur, que estava sendo praticada lá em 3. Qual é o cumprimento da festa do Yom Kippur? É a grande tribulação. É dia de aflição para Israel, para que Israel enxergue os seus pecados, enxergue quem é o Messias e se converta e se prepare para a festa dos tabernáculos, que é a próxima festa. Israel tem que estar preparado espiritualmente para entrar no reino de Deus, que é a terceira festa, a festa dos tabernáculos. Eles chamam de Sukkot. Vamos ver a última festa então, rapidamente, Levítico 23, versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Celebra por 7 dias. Essa é a festa de alegria. Essa aqui é a máxima alegria do ano em Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil farei. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O dia de proibição é nenhum trabalho servil fareis. Ok. Então vamos ter aqui vários sacrifícios. Tem bastante alegria. Veja o versículo 40. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Versículo 42. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está bem claro aqui o significado, para lembrar de quando eles saíram do Egito e moraram em tendas no deserto. Então faça essa festa durante 7 dias para habitar em tendas. Sai da sua casa, vai morar em tendas durante 7 dias. Tem ramos de palmeiras que são cortados e são ali usados por eles, né, para festejar, balançando ramos de palmeiras. E tem os sacrifícios, né? Alegria. Obrigado a você estar alegre nesta festa. O 7º dia da festa, os judeus chamam de Rosh Hashanah Rabbah, ou Hosana nas alturas. Ou salve-nos nas alturas, salvação nas alturas. Esse é o dia, o último dia da festa. Eles chamam de Hosana nas alturas. Então pensa, onde é que você vê ramos de palmeiras e o povo balançando ramos e cantando Hosana nas alturas do Novo Testamento? Quando Cristo entra em Jerusalém, né?
Então, esse era o cumprimento na mente do povo, este era o cumprimento da festa dos tabernáculos. Eles entram com Cristo montado no jumento, eles começam a celebrar, Hosana nas alturas. O que eles pensam? Chegou o Rei dos Reis, vai começar o Reino de Deus. Então, a festa dos tabernáculos significa Deus habitando entre nós, tabernaculando entre nós, né? A festa das habitações. Profeticamente representa a vinda de Cristo para habitar com o seu povo. Então o povo ali achou, chegou o Messias, vamos celebrar a festa dos tabernáculos. O que Jesus faz em meio a isso? Ele celebra também ou não? Qual é a reação de Jesus quando o povo está celebrando? Como? Logo depois ele purifica o templo, mas antes ele tem uma reação emocional ali. Durante a entrada, ele chora. Ele chora, Jerusalém. Se vocês soubessem ao tempo da sua visitação, vocês evitariam o sofrimento. O povo não reconheceu que ainda faltava o cumprimento da Páscoa, dos pães ázimos, das delícias do Pentecostes, das trombetas e do Yom Kippur. Eles já estavam celebrando os tabernáculos, não está na hora ainda. Eu ainda vou morrer, né? Então o povo não recebeu Jesus como deveria receber. Eles receberam por um tempo, né? A primeira semana já foi suficiente para eles mudarem de posição e pedir a crucificação dele. Então, aqui não aconteceu o cumprimento, foi o povo achando que ia ser, mas não foi. Veja só uma profecia a respeito da festa dos tabernáculos que existe lá em Zacarias. Zacarias é um livro fantástico para quem gosta de profecias. Zacarias 14, versículos 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Quando que as nações vão subir contra Jerusalém? Armagedon, o fim da tribulação. O fim da grande tribulação, você tem as nações subindo contra Jerusalém na batalha do Armagedon. Só que Cristo vem, derrota o anticristo e inaugura o seu reino na terra. E você vai ter então eles celebrando. Aqueles que sobreviveram e que não seguiram o anticristo, a tribulação, e entraram no reino, eles vão celebrar o quê? Festa dos tabernáculos. O reino de Deus é o cumprimento da festa dos tabernáculos. É Deus tabernaculando entre nós, ou habitando entre nós. Você tem ali só para finalizar aqui o nosso estudo, uma coisa curiosa que me chamou a atenção sobre o costume dos judeus. Então, só finalizando, antes de entrar nessa conclusão, você tem festa das trombetas, arrebatamento, festa da Yom Kippur, expiação, que é a grande tribulação, festa dos tabernáculos, é o reino de Deus na terra. Agora, com relação à festa das trombetas, os tempos de Cristo, durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes tinham a prática de pegar a água do tanque de Siloé e levar em jarros de ouro até o templo durante os 7 dias da festa. Eles subiam o monte do templo cantando os salmos 120 até os 134, que são os salmos dos degraus, cânticos dos degraus, né? Vão subir os degraus do templo e vão cantando. E ao chegar lá, eles subiam a rampa do altar de sacrifício e derramavam água nos sulcos por onde escorria o sangue. Eles estavam oferecendo o sacrifício, estavam lavando com a água do tanque de Siloé. Aquele sangue escorria pela rampa, ininterruptamente, a semana inteira. Os rabinos ensinavam que isso era um símbolo do derramamento do Espírito Santo que deveria preceder a vinda do Messias. Enquanto isso, os castiçais de ouro de 23 metros de altura do templo eram acesos. Cada castiçal tinha 4 copos de ouro e a sua luz
podia ser vista de toda Jerusalém. E é nesse contexto, água escorrendo e os castiçais sendo acesos para a cidade inteira ver, que Jesus pronunciou em João, capítulo 7, versículo 37, ele diz: no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Lembra? Então, derramando água. Isso aqui significa derramamento do Espírito Santo, os rabinos falavam. E Jesus vem e fala: quem tem sede, beba de mim, vão fluir águas de você. E ele fala do Espírito Santo. Ele estava aplicando a festa a si mesmo, né? Nesse contexto. E no capítulo 8, na mesma festa, onde eles acendiam os castiçais e a cidade ficava iluminada pela luz do templo, ele fala, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No contexto, a gente percebe que tudo que ele fala, isso tem um impacto muito maior. As pessoas estavam olhando as luzes que não aconteciam o ano inteiro, é só naquele dia da festa das trombetas. Ele fala: a luz do mundo sou eu, a água viva quem dá sou eu, né? Bebam de mim e vocês terão a vida eterna. Jesus Cristo é o cumprimento das festas de Israel, e no porvir nós vamos ver tudo isso acontecer.